Agentes do intemperismo. As formas da superfície terrestre estão em constante transformação. É difícil para a mente humana, acostumada a pensar em tempo histórico, imaginar a duração das grandes eras geológicas que foram moldando a superfície terrestre. Para fazer uma comparação entre tempo histórico e tempo geológico, basta pensar na evolução de grandes cidades do Brasil. Ao longo dos 2 últimos séculos, e principalmente das últimas décadas, as capitais e as grandes cidades foram transformando grandes trechos da paisagem natural. Em apenas um século, ocorreram mudanças significativas. Tudo isso, comparado à escala de tempo geológico, aconteceu em uma fração de tempo. Estima-se que a Terra tenha aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. No início, ela era uma massa disforme em ebulição, formada por poeira e gás, que depois foi atingida por chuvas de meteoros. Apenas no início do período conhecido como Mesozoico, há 245 milhões de anos, é que se formou um supercontinente, a Pangeia. A separação das terras e a formação dos continentes ocorreram no início da Era Cenozoica, há 65 milhões de anos. E apenas há aproximadamente 150 mil anos, os seres humanos passaram a habitar a Terra. Ao longo de bilhões e bilhões de anos, atravessando longas eras geológicas, a superfície terrestre foi sendo moldada por agentes externos, como os ventos e as águas das chuvas e dos rios, e agentes internos, como o vulcanismo e o movimento das placas tectônicas. No processo de intemperismo, a ação da umidade, aliada às elevadas temperaturas, entre outros fatores, vai provocando lentamente a decomposição e a desagregação das rochas e de seus minerais. Surge então um segundo processo, que é a erosão. Os sedimentos decorrentes do intemperismo são transportados de um local para outro pela ação dos ventos, dos mares, das geleiras, das chuvas e dos rios. Os seres vivos, como as minhocas e as formigas, também causam intemperismo e erosão. Quando as rochas são transformadas pela ação das águas da chuva, tem-se a chamada erosão pluvial. Quando as rochas são transformadas pelas águas dos rios, ocorre a erosão fluvial. Outras formas de erosão são resultantes do impacto das águas do mar que desgastam as rochas. Há ainda o gelo, que se desprende das geleiras, arrastando partículas dessas formas de relevo para as áreas mais baixas. Até mesmo a ação dos ventos pode acelerar o desgaste das rochas, alterando suas formas, como acontece nos desertos. As sociedades humanas, apesar de terem surgido nos instantes finais da linha do tempo geológico, são um importante agente de transformação da paisagem, modificando o relevo de grandes áreas. As queimadas e o desmatamento, derrubada de florestas, são exemplos de ação humana que aceleram a erosão de um terreno. Essas ações deixam o solo desprotegido e, assim, mais exposto à erosão pluvial. Por falta de planejamento urbano adequado, as erosões provocadas pelas chuvas podem causar danos e até mortes nas cidades. São cada vez mais frequentes os deslizamentos causados pelas chuvas em áreas de encostas ocupadas por casas. É necessário, portanto, que as sociedades humanas tenham cada vez mais consciência de que também são agentes transformadores da paisagem e que, por isso, devem ter responsabilidade no uso e na ocupação do solo.